Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos iniciar o quarto bimestre, nosso quarto e último bimestre, e o tema da aula de hoje é sobre o campo magnético. Como já foi visto anteriormente, em física é chamado de campo uma região do espaço que sofre a influência ou de uma força de atração gravitacional, ou de uma força elétrica, ou agora no nosso caso de uma força magnética. No caso do campo gravitacional. Então, quando você tem uma massa em determinada região do espaço, é a presença dessa massa vai criar em torno dela uma região de influência, que é o que a gente chama de campo gravitacional. Então, uma outra partícula, um outro corpo que esteja nessa região, vai sofrer a ação de uma força de atração gravitacional. Quando foi visto a parte de eletricidade, nós vimos que quando você tem um determinado corpo eletrizado em uma determinada região do espaço, a presença desse corpo vai alterar a região em torno dessa carga, criando um campo elétrico. Quando você colocar uma outra carga, uma carga de prova, nessa região do espaço, nesse campo elétrico, essa carga de prova vai ficar sujeita a uma força de origem elétrica. No caso do campo magnético, é a região do espaço em torno de um ímã ou de uma carga elétrica em movimento, que quando você coloca uma carga elétrica em movimento ou um outro material que tenha propriedades magnéticas, ele vai ficar sujeito à ação de uma força. Então, o campo magnético é uma região que está sendo influenciado e que pode exercer uma força magnética sobre cargas elétricas em movimento ou sobre materiais que possuam propriedades magnéticas. Algumas aplicações do magnetismo são, por exemplo, nos exames de ressonância magnética, nas fitas dos cartões magnéticos ou em ímãs de geladeira. Então, são situações onde você observa o fenômeno do magnetismo. Os ímãs, eles são objetos que têm a capacidade de atrair materiais ferromagnéticos. Exemplos de materiais ferromagnéticos: o ferro, o cobalto, o níquel e ligas metálicas. Então, se um objeto consegue atrair esses materiais ferromagnéticos, a gente chama esse objeto de ímã. Nós podemos ter um ímã natural ou um ímã artificial. Os ímãs naturais, eles exibem as propriedades magnéticas, eles exibem essa capacidade de atrair substâncias, materiais ferromagnéticos naturalmente. Então não é necessário nenhum processo, não é necessário que ele passe por um processo para produzir um campo magnético. Então esses são os ímãs naturais. Eles são é um material que é encontrado na natureza já com propriedades magnéticas. No caso dos ímãs artificiais, eles passam por um processo chamado de imantação. Através desse processo, o material que não possuía inicialmente propriedades magnéticas passa a apresentar essas propriedades. Os ímãs artificiais, geralmente eles são temporários. Geralmente eles vão exibir essas propriedades magnéticas enquanto ele estiver sob a influência, sobre a presença de um campo magnético. Já os ímãs naturais, geralmente eles são permanentes. Eles vão estar sempre exibindo sempre compartilhando esse campo magnético. Mas existem, mais para frente a gente vai ver, que existem alguns processos pelos quais, mesmo um ímã natural, ele pode deixar de apresentar propriedades magnéticas. Então, ímãs, eles são objetos que têm a capacidade de atrair substâncias ferromagnéticas. E temos duas possibilidades, ou os ímãs naturais ou os ímãs artificiais. Os ímãs artificiais, eles são produzidos através do processo que é chamado de imantação. Tanto ímãs naturais como ímãs artificiais, eles apresentam algumas características em comum. Primeiro, os ímãs eles são formados por polos magnéticos. Esses polos são chamados de polo sul e polo norte. Então, todo ímã, artificial ou natural, ele possui dois polos, que é o polo norte e o polo sul. Os polos do ímã são a região do ímã onde o campo magnético é mais intenso. Então, em uma situação onde você espalha, por exemplo, limalha de ferro, que é uma substância ferromagnética, e você coloca um ímã próximo dessa limalha de ferro, você observa que em determinadas regiões, em dois pontos do ímã, há uma concentração maior das limalhas de ferro. Isso acontece por quê? Porque nessas regiões se encontram os polos, o polo norte e o polo sul do ímã.
Então, todo ímã, natural ou artificial, ele possui dois polos, o polo norte e o polo sul magnético desse ímã. Quando estudamos as cargas elétricas, nós vimos que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então você pode ter uma força elétrica atrativa ou uma força elétrica repulsiva. Se você tem duas cargas positivas, vai observar uma força elétrica repulsiva. Se você tem uma carga positiva e outra carga negativa, você observa uma força de atração. Com os ímãs acontece algo semelhante. Quando você pega dois ímãs e aproxima os polos que possuem o mesmo nome, por exemplo, o polo norte e o polo norte de outro ímã, você vai observar entre esses dois ímãs uma força de repulsão. Então, polos de mesmo nome se repelem. Então, o polo norte de um ímã vai repelir o polo norte de outro ímã. Já se você pegar polos com nomes contrários, o polo norte e o polo sul, você vai observar que que vai existir uma força de atração entre esses dois polos do ímã. Então, polos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes contrários se atraem. Então, o polo norte é repelido pelo polo norte de outro ímã. O polo sul de um ímã é repelido pelo polo sul de outro ímã. E o polo norte de um ímã é atraído pelo polo sul de outro ímã. Todo ímã é constituído de dois polos, o polo norte e o polo sul magnético. E esses dois pontos do ímã, esses dois polos, são a região do ímã onde o campo magnético é mais intenso. Caso você pegue um ímã e divida ele exatamente ao meio, você não vai conseguir isolar o polo norte e o polo sul. No ponto onde você cortou o ímã ao meio, irá surgir dois polos de nomes contrários. Então, na região onde teve o corte, de um lado vai surgir o polo norte, do outro lado vai surgir o polo sul. E os dois novos pedaços do ímã, os dois possuirão o polo norte e o polo sul. Então, o polo norte e o polo sul do ímã, eles são inseparáveis. Então você não consegue isolar o polo norte e o polo sul do ímã. Por mais que você vai cortando cada vez em pedaços menores o teu ímã. Cada pedaço que você obtém na divisão vai possuir um polo norte e um polo sul magnético. Então, os polos magnéticos do ímã, eles são inseparáveis, ou seja, não existe monopolo magnético. É impossível você isolar o polo norte e o polo sul de um ímã. Sempre, todo ímã, não importa se ele é natural, não importa se ele é artificial, ele vai possuir dois polos, o polo norte e o polo sul. Os ímãs, eles são objetos que produzem um campo magnético em torno de si, e eles produzem esse campo magnético, eles possuem as propriedades magnéticas porque seus ímãs elementares estão orientados. Se for um ímã natural, os ímãs elementares estão naturalmente orientados dentro desse material. Se for um ímã artificial, é porque através do processo da imantação, os ímãs elementares foram orientados. Mas existe um processo chamado desmagnetização, que faz com que o material que possui propriedades magnéticas, o material que é um ímã, ele deixe de exibir essas propriedades. Um dos processos é através de uma ação magnética ou de uma desorganização magnética, que é onde você coloca esse ímã na presença de um campo magnético muito mais intenso do que o que ele produz. E dessa maneira você vai estar desorganizando a orientação dos ímãs elementares, e esse ímã vai perder o magnetismo. Um outro processo é através do aquecimento, através da elevação da temperatura do ímã. Quando você aquece, você aumenta o grau de agitação das moléculas do ímã. O aumento da agitação favorece a desorientação dos ímãs elementares, e dessa maneira o material vai perder as propriedades magnéticas. Ou um outro processo é através da ação mecânica, quando ocorre a colisão entre o ímã e uma superfície rígida. Ela vai favorecer a desmagnetização do material. Então, quando você derruba um ímã, por exemplo, numa superfície rígida, ele vai acabar perdendo um pouquinho da sua propriedade magnética, porque vai
bagunçar um pouco os ímãs elementares, vai desorganizar os seus ímãs elementares, fazendo com que as propriedades magnéticas sejam menos intensas nesse material. Então, você pode desmagnetizar um ímã através da presença de um outro campo magnético mais intenso, ou elevando a temperatura desse ímã, ou provocando uma colisão mecânica nesse ímã. Em física, existem algumas convenções, por exemplo, quanto ao sinal das cargas elétricas, o próton positivo, o elétron negativo, as unidades e medidas do sistema internacional, e também dos polos magnéticos, o nome que foi dado para os polos magnéticos, polo norte e polo sul. Quando você pega um ímã em forma de barra, por exemplo, e deixa ele suspenso, ele sempre vai se orientar aproximadamente na direção norte-sul geográfico. Por isso que as extremidades do ímã foram chamadas de polo norte e de polo sul. Então é chamado de polo norte do ímã a extremidade que aponta aproximadamente em direção ao polo norte da Terra, e polo sul do ímã a extremidade do ímã que aponta aproximadamente em direção ao polo sul da Terra. Como a gente viu, os polos magnéticos de nomes contrários se atraem e de mesmo nome se repelem. Então, se o polo norte do ímã aponta para o polo norte geográfico, é porque no polo norte geográfico existe um polo sul magnético. Então, no polo norte geográfico da Terra, existe um polo sul magnético. E no polo sul geográfico da Terra, existe um polo norte magnético. As linhas de campo que representam a direção e o sentido do campo magnético, elas foram orientadas saindo do polo norte do ímã e convergindo para o polo sul. Então, as linhas de campo do vetor indução magnética, elas saem do polo norte e convergem para o polo sul do ímã. Então, as linhas de campo magnético, elas são orientadas saindo do polo norte e convergindo para o polo sul do ímã. Isso na parte externa do ímã. Na parte interna, essas linhas de campo, elas são orientadas do polo sul para o polo norte. Então, o vetor campo magnético, que é representado pela letra B, ele vai ter direção sempre tangente às linhas de indução. E o sentido é orientado do polo norte magnético para o polo sul magnético. A unidade do campo magnético no sistema internacional é o Tesla, que é representado pela letra T. A diferença que existe entre as linhas de campo elétrico e as de campo magnético é que as linhas de campo elétrico, elas podem ser abertas, e as linhas de campo magnético não, elas são sempre fechadas. Elas saem do polo norte e convergem para o polo sul, fechando na parte interna. Então as linhas de campo magnético, elas são sempre fechadas. Fora do ímã, as linhas de força elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. E na parte interna, elas convergem do polo sul para o polo norte, porque elas são linhas fechadas. Então, as linhas de campo magnético, elas são linhas fechadas, que na parte externa saem do polo norte e convergem para o polo sul.